Ok, gente. Então, a partir de agora, nós estamos gravando a nossa aula e vamos dar continuidade ao estudo das penas restritivas de direitos. E, em seguida, vamos estudar a pena de multa e, provavelmente, hoje vamos entrar nos regimes de pena e assim sucessivamente. Então, como nós já conceituamos todas as penas restritivas de direitos, nós vamos ver agora qual é a finalidade, qual é a função das penas restritivas de direitos, né, quais são as condições de a sua aplicação. Então diz o artigo 44: as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Então veja que a função das penas restritivas de direitos é substituir as penas privativas de liberdade aplicada ao condenado. Mas em que condições? Quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, essa é a primeira condição, uma condição objetiva, pena não superior a 4 anos. A outra condição, não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, segunda condição. Então, a primeira condição aqui, objetiva, a segunda condição também objetiva, né, que é o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, aqui é outra condição, se o crime for culposo, qualquer que seja a pena aplicada pode ser substituída, de acordo com o inciso 1 do artigo 44, parte final aqui, né. Depois eu vou ainda fazer uma ressalva para vocês, em relação aos crimes culposos de trânsito, em que o sujeito causa lesão grave ou a morte da pessoa e está sobre efeito etílico, sobre efeito de álcool. Aí não vai permitir essa substituição, tá? Mas se a pessoa não estiver sob efeito de álcool, e cometer, por exemplo, uma lesão ou mesmo um homicídio no trânsito, ele tem direito à substituição da pena. Mas eu vou voltar, eu fiz um slide específico sobre a punição desse crime culposo no trânsito. Eu vou passar ainda hoje para vocês, ok? Então aqui é em situações normais. Se tiver embriaguez, né, se o sujeito ingeriu álcool e causou uma lesão grave ou gravíssima, ou homicídio no trânsito, então esta pena dele não pode ser substituída. É uma exceção a isso aqui, a esse inciso 1 do artigo 44. Entenderam? Muito bem. Qual é a outra condição para a pena ser substituída? O réu não ser reincidente em crime doloso. O sujeito não pode ser reincidente em crime doloso, o que significa que ele, se ele for reincidente em crime culposo, ainda pode a pena ser substituída. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. Aqui. Mãe. Opa, pois não, alguém quer falar comigo aí? Então desliga o fone aí, Felipe, que tá dando interferência aqui. Tem aqui, então, o Felipe. Aí, obrigado, viu. Então, nós temos aqui uma condição subjetiva, né. Isso aqui é uma condição subjetiva, né, que o juiz vai analisar. Né, isso aqui está definido também no artigo 59, né, quando o juiz vai aplicar a primeira fase da sentença, né, nós vamos estudar. Então essas são os três incisos que trazem as condições para que o autor ou o condenado tenha a sua pena substituída. Nós estamos aqui nesses incisos. Como é que essas penas são substituídas? Ou seja, quantas penas o sujeito vai ter que pagar, né,
como pena restritiva de direitos. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, portanto, condenação até 1 ano, a substituição pode ser feita por multa, somente uma multa, ou por uma pena restritiva de direitos. Então, condenação de até 1 ano, o sujeito vai pagar apenas uma pena restritiva de direitos, ou multa. Se a pena for superior a 1 ano, ou seja, até 4, que é o que é permitido aqui, né, como a gente viu, se for superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída, mas não só por uma pena, mas por uma pena restritiva de direito e multa. Portanto, aqui o sujeito vai receber 2 penas, ou por 2 penas restritivas de direitos. Então, se o crime for superior a 1 ano, o juiz aplica uma pena restritiva de direito e uma pena de multa, ou ele aplica 2 penas restritivas de direitos. Fica a seu critério, né? Aqui, eu volto a chamar a atenção que uma condição aqui do inciso 2 é o réu não ser reincidente em crime doloso. E o parágrafo 3º faz uma exceção àquele inciso 2. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Ou seja, se o sujeito for reincidente, mas o juiz entender, pelas condições do fato e do autor, que a medida seja socialmente recomendável, ele pode substituir mesmo o sujeito sendo reincidente. Mas é preciso ter a comprovação nos autos de que a medida é socialmente recomendável. Aí a defesa tem que levar esses documentos que comprovem isso, ou seja, o sujeito trabalha, o sujeito tem família, o sujeito não é uma pessoa de comportamento, digamos assim, racional, não vive se metendo em confusão, enfim, né. E aí o juiz pode, mesmo o sujeito sendo reincidente, pode excepcionar essa regra aqui do inciso 2 do artigo 44. Agora, se ele for reincidente no mesmo crime, a prática do mesmo crime, aí não é possível. 2 furtos, por exemplo, 2 ameaças, é o chamado reincidente específico. Aí não é possível, porque a lei proíbe. Né, porque diz que pode ser, desde que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Ok? Entenderam até aí, né? Estou indo devagar que é para vocês me acompanharem bem. O parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu descumprimento injustificado da restrição imposta, da pena imposta. Não é verdade? Então, se o juiz deu uma pena de prestação de serviço à comunidade, mas o condenado não cumpriu, ele pode converter essa pena em privativa de liberdade. É isso que diz aqui o parágrafo 4º. É lógico que aí no cálculo da pena privativa de liberdade a ser executada, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito, respeitando o saldo mínimo de 30 dias. É claro, se o sujeito foi condenado a uma pena de prestação de serviço à comunidade de 3 anos, aí ele cumpriu 1, e aí não se recusou injustificadamente a cumprir o restante. Então o juiz converte a pena privativa de liberdade, que falta, que é só 2 anos, e ele vai cumprir 2 anos. É isso que diz o parágrafo 4º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão. Então o sujeito está cumprindo uma pena restritiva de direito e
é condenado a um outro crime que estava tramitando, né, na fase de instrução. Ora, aí o juiz da execução decide sobre a conversão, ou seja, se ele vai continuar em liberdade ou se ele vai converter a pena privativa ou a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, né, podendo deixar de aplicá-la, né, de converter a pena, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então aí fica a critério do juiz da execução. Então isso aqui é mais ou menos, eu queria mostrar para vocês qual é a função para que serve as penas restritivas de direitos, para substituir as privativas de liberdade, que atendam esses requisitos aqui que eu acabei de falar, que são os requisitos para a substituição. Então, quando vocês forem magistrados, antes de aplicar a substituição da pena, vocês olhem o artigo 44, que está disciplinando tudo que vocês precisam saber para aplicar uma substituição de pena, ok? Muito bem, eu falar para vocês aqui, só voltando aqui para passar para o slide seguinte, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, o artigo 44 diz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, né? Aqui, pena inferior a 4 anos, cometido sem violência ou grave ameaça, ou qualquer que seja a pena aplicada. Veja o que diz aqui o artigo. Qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então aqui é a regra geral, né? Agora vamos ver a regra especial em relação a isso, que é nos crimes de trânsito. Há particularidades, né, na aplicação da pena restritiva de direitos, quando ocorre crime de trânsito. A primeira, somente se aplica a pena de prestação de serviço à comunidade. Não, quando o crime for de trânsito, culposo de trânsito, somente se aplica a pena de prestação de serviço à comunidade. Aonde é prestada essa pena de serviço à comunidade? Ajudando vítimas de acidente de trânsito. Como? Ajudando o corpo de bombeiro, ajudando o pronto-socorro, ajudando clínicas ou instituições especializadas em recuperação de vítimas de trânsito. Né? Então, são particularidades que eu coloquei aqui do crime de trânsito. Aqui veja o que eu falei do crime culposo, no inciso 3º. Se o sujeito ingeriu álcool acima do permitido, 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, que aqui caracteriza já o delito de trânsito, a embriaguez, né? Se o sujeito, então, ingeriu álcool e causou a morte ou a lesão corporal, grave ou gravíssima, não poderá ter a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. Então, vejam que isto é o que determina a lei. Né? Então, aqui o artigo 312-A do Código de Trânsito brasileiro, no seu aliás, no artigo 312-B, pensei que era o parágrafo, no artigo 312-B, diz que os crimes previstos no inciso 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do 303 deste Código, que é crime culposo grave ou gravíssima ou morte, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44, que nós acabamos de ver aqui, ó, inciso 1, né, do artigo 44. Então, se ocorrer uma lesão culposa grave ou gravíssima, ou a morte, não poderá este sujeito que causou esse crime culposamente ter a pena restritivas de direito
substituída, ou melhor, a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, ok? Então aqui é a lei, né, eu coloquei aqui para vocês, mas já está aqui resumido aqui nesses 3 requisitos, que está o corpo da lei, né, do artigo 312 A e B, que define o que eu resumi aqui, né. Aqui eu coloquei bem em letras bem grandes, para vocês saberem que, nessa hipótese agora vejam só, é lesão grave ou gravíssima. Se for lesão leve, arranhões, etc., isso aí não impede a substituição. É preciso que haja um laudo dentro do processo, eh, atestando que a lesão foi grave ou gravíssima, não é? Ou o laudo atestando a morte da vítima, né. Se não tiver, evidentemente não pode ser substituída, ou se, o laudo, atestar que a lesão foi leve, né. Ok? Então, são as considerações que eu tinha sobre as penas restritivas de direitos. Vamos passar agora para pena de multa, que está prevista no artigo 49 do Código Penal. Vamos estudar aqui a quantidade e valor do dia multa. Então diz o artigo 49: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. Então o juiz condena o sujeito a dias multa. Qual é o intervalo de dias que o juiz pode condenar? No mínimo 10 dias multa e no máximo 360 dias multas. Coloquei aqui até de forma gráfica para facilitar o entendimento de vocês. Então, nesse intervalo, o juiz pode condenar. Quantos dias multa pode o autor ser condenado? Tá aí, não tem segredo uma pergunta dessa, de 10 a 360, que é o que diz a lei. E o valor de cada dia, que é só a quantidade de dia. Quantidade de dias multa. E o valor está aqui no parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, é 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. Aqui se determina o valor de um dia multa. Um dia, né, não é. Então, se o juiz deu aqui 10 dias e 10 dias, né, a quantidade de dias multas 10, e o valor ele fixou em 5 salários mínimos, então é 5 salários mínimos, vamos imaginar que seja R$1.000 para facilitar, então é 5.000 o valor de cada dia multa. Então 5.000 vezes 10 dá 50.000 de multa. Assim que é assim que é feito o cálculo. Aqui é só a atualização da multa, né, é quando da execução pelos índices de correção, etc., né. Então, basicamente, é isso que nós temos de relevante sobre a pena de multa. Vamos ver agora como é que essa multa é paga, como é que é realizado o pagamento da multa. A multa deve ser paga dentro do prazo de 10 dias depois da sentença transitar em julgado. Então, o condenado tem 10 dias para pagar. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. É possível que ocorra de forma parcelada. É lógico que o juiz vai analisar as circunstâncias, verificando que o condenado não tem condições de pagar de uma única vez, ele naturalmente ajusta esse pagamento às condições do condenado, né. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário do condenado. Quando aplicada, então pode ser descontada inclusive do salário do sujeito.
quando aplicada isoladamente, quando aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, porque, o juiz pode aplicar uma pena restritiva de direito e uma de multa, né. Então não tem problema nenhum, a de multa pode ser parcelado e descontado do salário, né. Quando concedida a suspensão condicional da pena, o suscis, a do artigo 77 do Código Penal, o desconto não deve incidir sobre os recursos indisponíveis ao sustento do condenado e de sua família. Então o juiz tem que aplicar aqui aquilo que se chama de razoabilidade, ver qual é a quantidade de valor que o condenado pode pagar sem, comprometer os recursos do seu sustento e da sua família. Conversão da multa e revogação. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Quem executa é o juiz da execução penal, e não mais a Procuradoria do Estado. E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, a multa é transitou em julgado, o sujeito não pagou, então o juiz da execução promove uma execução fiscal dessa multa, né, utilizando a lei que regulamenta a cobrança de dívida da Fazenda Pública, né. Tá, por quê? Porque à medida que transitou em julgado a sentença condenatória, essa sentença se transforma num título em dívida de valor, ou seja, num título executivo judicial. Vocês vão ver que quando vocês estudarem processo de execução, lá no processo civil, acho que é processo civil 4, vocês vão ver que existe título executivo judicial, que é a sentença, essa que nós estamos falando agora, existe títulos executivos extrajudiciais, que aí entra cheque, nota promissória, contratos e etc, né. Vocês vão estudar. Então aqui, com a sentença transitada em julgado, transforma-se no título executivo judicial a sentença. Então pode ser cobrada através da execução penal, ok? É lógico, se o sujeito adoece de uma doença mental, que naturalmente vai lhe retirar o discernimento ou parte dele, então é suspensa a execução da multa, nessas hipóteses em que o sujeito, depois de condenado, sobrevém uma doença mental. Eh, aqui é basicamente mais, digamos, instruções sobre, as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa. Vamos ver, vamos ler rapidamente para a gente não perder tempo. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. É claro, né, lá a partir do artigo 121, é a parte especial do Código, então lá, está os chamados crimes em espécie, né, então cada tipo legal do crime tem lá sua pena. Homicídio, 6 a 20 anos, homicídio simples. Homicídio qualificado, 12 a 30, e assim sucessivamente. Pena restritiva de direitos. As penas restritivas de direitos são aplicáveis independente de combinação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior ao ano ou nos crimes culposos. Na verdade, não é inferior ao ano, é inferior a 4 anos, né, como a gente viu lá no artigo 44. Eh, não é verdade? Aqui, ó, veja aqui no artigo 44. Substitui as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, ou se o crime for culposo, não decorrente de embriaguez no trânsito, né. Muito bem, voltamos aqui.
As penas restritivas de direitos referidas no inciso tal do artigo 40 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, claro, né. Se a pena privativa de liberdade for de 2 anos, a pena restritiva de direitos, que foi substituída, que substituiu a privativa de liberdade, tem que ter a mesma duração. Pena privativa de liberdade, 2 anos, a pena restritiva de direitos, 2 anos. Não pode ser diferente. As penas de interdição previstas no inciso 2, 1 e 2 do artigo 47 deste Código, aplica-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver a violação dos deveres que lhes são inerentes. Então, aqui é a interdição, né, é aplicada àqueles crimes em que o sujeito pratica numa atividade profissional, o engenheiro, o médico, o dentista e etc. Então, ele sofre essa interdição do seu direito, né, de acordo com o artigo 47 do Código Penal. A pena de interdição prevista e tal, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Na verdade, esse artigo aqui foi revogado, porque agora esses crimes estão regulados lá pelo Código de Trânsito, né. Os crimes culposos de trânsito estão tudo regulado lá pelo Código de Trânsito, a partir do artigo 312, acho que antes, 302 a 312, né. Então, esse artigo aqui, quando se referir a trânsito, você já sabe, tem que ir para o Código de Trânsito, ok? A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos. Então, isso aqui nós já vimos, é isso aqui, está dizendo, ó. Tem os limites aqui no artigo 49 e no parágrafo 1 e 2. Só para vocês se situarem bem, é o que diz aqui o artigo 58. Professor, Pois não. esse pagamento de dias multa, ele é dado ao invés da restrição de liberdade ou como é que funciona? Eu não entendi muito bem. Não, veja só, se o juiz aplicar só a pena de multa, digamos, o crime que o sujeito cometeu, a pena privativa de liberdade que ele recebeu, que foi aplicada a ele, foi uma pena, digamos, de 10 meses de detenção. Aí, aliás, 4 meses de detenção, digamos, aqui, ó. Vou voltar lá para ficar mais fácil para você entender. Cadê? Aqui, ó. Então, o sujeito cometeu um crime, é inferior ao ano, não é 6 meses não, é igual ou inferior ao ano. A substituição pode ser feita por multa ou por pena restritiva de direitos. Então, o sujeito foi condenado a 10 meses de detenção. O que o juiz faz? Vê as condições aqui, ele atende essas condições? Atende. Então, ele aplica só uma multa. O sujeito é condenado só a multa, ele não é condenado a nenhuma pena restritiva de direitos. Ok? Agora, se ele cometeu um crime agora, cuja pena é de 2 anos, a pena privativa de liberdade, de detenção, o juiz condenou ele a uma pena privativa de liberdade, de detenção de 2 anos. Aí o juiz pode substituir, se ele atender essas condições, pode substituir por uma pena privativa de liberdade, né, e por uma multa. Aí ele já recebe 2 penas, uma privativa de liberdade e multa. Então ele tem que pagar a multa e cumprir a restritiva de direitos. Não é verdade? Ou o juiz pode condenar ele a 2 restritivas de direitos. Mas vamos imaginar, na sua pergunta, que ele recebeu uma pena só de multa, o crime foi inferior ao ano. Então ele tem que pagar essa multa. Se ele não pagar, ela vai se transformar num título executivo judicial. E o juiz da execução penal vai cobrar em juízo esse valor. Não sei se eu consegui esclarecer você sobre a sua pergunta. Não, entendi sim, professor. Entendeu? Muito obrigado. Nada. Vamos lá. Então, o nosso
Código prevê também nos crimes. Em 1999 foi criada essa lei 9.099, que instituiu juizados criminais, civis e criminais. Então, a lei instituiu o juizado especial, né, tanto civil quanto criminal. Na parte criminal, a lei conceitua no artigo 61 os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que é aqueles, de acordo com o artigo 61, que a pena máxima abstrata não ultrapassa 1 ano, na redação original. Depois, a Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, elevou essa quantidade da pena mínima abstrata para 2 anos. Então, na verdade, hoje o que vigora é, em termos de quantidade de pena abstratamente prevista para o delito, é essa lei 10.259. Ou seja, se o sujeito cometer um delito cuja pena não ultrapassa 2 anos, então esse delito é de competência dos juizados criminais, do juizado criminal especial. Então lá é feita uma transação penal, porque a lei permite, né? O artigo 61 também, e acho que o 65 também prevê esta possibilidade, que havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Isso aí é o que diz a Lei 10.259, né? Em termos de quantidade de pena. Tá? Então, mas essa lei continua também em vigor, ela não foi revogada, né? O que essa aqui alterou foi só a quantidade de pena, né? Os demais, a possibilidade de transação, está tudo na Lei 9.099. Só que, vejam vocês, aqui até 2 anos, né, era de competência dos juizados especiais. Continua essa competência, né? Só que a transação penal hoje, ela vai muito além. A lei, que nós vamos ver ainda talvez hoje, se der tempo, a lei do chamado Projeto Anticrime de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, agora, recente, alterou a possibilidade de substituição de pena, de transação penal, por crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos. Então, na verdade, hoje, como é que se resolve isso hoje? Como é que está essa questão? Se o crime for até 2 anos, então vai direto para os juizados criminais especiais. Se ultrapassar 2 anos e não ultrapassar 4, se for entre 2 e 4 anos, até 2 juizados criminais especiais. 2 a 4, aí, embora não vá para o juizado especial, juizado criminal especial, mas o promotor em juízo, no juízo que estiver correndo o processo, pode fazer a proposta de transação penal, de substituição da pena, né? Que a proposta de transação penal nada mais é do que isso. Vamos ver, eu vou mostrar logo para vocês não terem dúvida. Então, até 2 anos, crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos, a pena combinada ao delito, abstratamente, não ultrapassa 2 anos, juizados criminais especiais, a competência. Ultrapassou esses 2 anos e não ultrapassou 4, aí continua no juizado comum, normal, mas o promotor, o Ministério Público, pode fazer uma proposta, aliás, pode não, deve fazer uma proposta de transação penal, de substituição da pena privativa de liberdade. Vamos ver quais as condições? Está aqui ela.
aqui na tela, ó. Ficou conhecido esse novo dispositivo de 2020 de acordo de não persecução penal, que é uma transação penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal, está lá disposto. Quais são os pressupostos? Ou seja, quais são as condições, que na verdade são os pressupostos mesmo para que o sujeito tenha direito a um acordo ou a transação, aqui chamou acordo, mas podia ser transação de não persecução penal. Crime, pena mínima inferior a 4 anos, veja que aos juizados criminais vai até 2. Então, na verdade, o que for de 2 até 4 vai vir para cá, né? Para acordo de não persecução penal. Né? Então, pena mínima inferior a 4 anos, aí tem que considerar se tem caso de aumento ou diminuição, claro, mas se a pena não ultrapassar 4 anos, ou melhor, for inferior a 4 anos, foi inferior a 4 anos. Né? O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e o sujeito for não reincidente. E a lei fala nem conduta habitual no crime. Isso aqui é inconstitucional, né? Não se pode condenar o sujeito, tirar o direito do sujeito em razão do seu modo de vida, né? Se ele mesmo tendo cometido o crime, mas não é reincidente, né? Eu entendo que ele ainda tem direito a este acordo de não persecução penal, porque aqui está fazendo pré-julgamento. O sujeito tem outros crimes, mas ainda não é reincidente. Né? O sujeito pode cometer 10 crimes e continuar primário, por exemplo. Né? Por quê? Porque a reincidência só vai ocorrer depois que transitar em julgado a sentença penal condenatória por crime anterior. E a partir daí ele comete novo delito. Então, qual é o pressuposto? Uma sentença transitada em julgado por um crime anterior. E em seguida o sujeito é condenado, comete novo delito. Aí sim, quando ele for julgado por esse novo delito, ele é considerado reincidente. Mas se ele cometeu 10 crimes e não foi aqueles crimes, quando ele cometeu, ele não tinha nenhuma sentença transitada e julgada anteriormente, ele continua primário. Nós vamos estudar isso também. Então, para mim é inconstitucional. Mas tudo bem. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Pena mínima inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça e não reincidente. São os pressupostos para o acordo ou para a transação penal. Quais são as condições que deve atender o autor? Reparar o dano, restituir a coisa, renunciar ao instrumento ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade com pena diminuída, veja que aqui o benefício é maior. O sujeito vai prestar a pena de prestação de serviço à comunidade, mas a pena é diminuída de 1/3 a 2/3. É verdade? Então, são diminuições significativas. Não for de competência do juizado especial criminal, falei para vocês que até 2 anos é competência dos juizados criminais especiais, né? Então, se for de 2 a 4, é que vai vir para o acordo de não persecução penal. Pagar prestação pecuniária à entidade pública, portanto, um valor em dinheiro a uma entidade pública. Não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos do acordo de transação penal, ou SUSIS, né? Ele não foi beneficiado nesse período por nenhuma transação penal. E até outra condição compatível com o crime pode ser exigida pelo Ministério Público na proposta de acordo. Pode ter uma outra condição, digamos, que seja mais de acordo com o delito, não é? Então, se o delito, por exemplo, foi, sei lá, o sujeito pichou o muro, então, olha, você vai pintar o muro também, né? Porque isso é compatível. Vai mandar pintar o muro ou pinta diretamente, etc. Né? Agora, se o crime for relacionado à violência doméstica, familiar ou de misoginia, então não pode fazer o acordo. Por isso que eu coloquei aqui de letra diferente. Né? Então, se os crimes
forem relacionados à violência doméstica familiar, né, pela Lei Maria da Penha, né, ou se o crime for de misoginia, que é o sujeito que tem aversão à mulher, por isso praticou o delito. Então, nessas hipóteses relacionadas aqui, ele não pode fazer esse acordo, ok? Então, Professor, pois não, pode falar. ainda como pressuposto na NPP, ainda entra Entra o quê? Não entendi. Pressuposto ainda entra o quê? Só para me a, entender. a confissão do crime? Porque essa seria, pelo que eu li anteriormente, ela também entraria como pressuposto, não é isso? A confissão seria, digamos assim, a base de tudo, porque se o sujeito não confessou, ele não pode nem, o Ministério Público não pode nem propor esse acordo, no meu entendimento. Entendeu? Porque se o sujeito chega lá, eu não sou o autor do crime, como é que o Ministério Público vai propor o acordo se o sujeito está dizendo que ele não é o autor do delito, né? Então, eu entendo que se o sujeito nega a autoria, automaticamente não há de se pensar, mas com certeza, a autoria seria, assim, a essência, né? A confissão da autoria do delito, né? Seria a essência, sem dúvida, né? A confissão pode ser introduzida aqui sem problema. Mas é porque, veja só o que diz o artigo 28, né, do Código Penal. Ele relaciona esses pressupostos, né. Mas a confissão já é digamos assim, uma condição fática indispensável, né. É a mesma coisa no juizado especial. Se o sujeito nega a confissão, o Ministério Público não pode propor o acordo, como é no direito americano, porque isso aqui, na verdade, é uma cópia. Assim, guardando as devidas proporções, é uma cópia de parte do direito americano. Nos Estados Unidos, né, o que ocorre? O sujeito, o Ministério Público, antes da audiência, já entra em contato com o sujeito. Aqui já é em audiência, lá é antes da audiência. Olha, se você quiser uma diminuição da pena, nós estamos dispostos a fazer o acordo, etc. Aí o sujeito, ok, então eu topo. Agora, se o sujeito disser, não, eu não cometi o delito, não tenho por que fazer acordo, né? Entendeu? Mas, com certeza, sem a confissão não é possível fazer nenhum acordo, né? Porque seria violar a consciência do próprio autor do delito, né? Mas perfeito, é isso mesmo. Então, gente, nós temos então duas transações: a transação penal, que é de competência do Juizado Especial Criminal, e nós temos uma transação penal chamada Acordo de Não Persecução Penal, que é de competência do juízo comum mesmo, né? Isso é realizado perante o juízo comum. Mas sempre a proposta, tanto aqui no Juizado Especial, quanto aqui no juízo comum, é de iniciativa do Ministério Público. O juiz é inerte, né? Tem que manter sua inércia. Nós temos ainda um regime relacionado às penas que ficou conhecido como regime disciplinar diferenciado, que é aquele utilizado nos presídios de segurança máxima, né? Está previsto no artigo 52 da Lei de Execução Penal, com a redação determinada por esta lei aqui, 10.792, de 1º de dezembro de 2003, que estabeleceu o regime disciplinar diferenciado para o condenado definitivo e o preso provisório, portanto, tanto faz um quanto o outro, que cometeram o crime doloso capaz de ocasionar a subversão da ordem ou disciplina interna. Isso é o que diz a lei para esses casos. Não, geralmente são criminosos ligados a organizações criminosas que têm muito poder, né, já econômico e mesmo político, né, que é mandado para esse regime disciplinar diferenciado. Eu coloquei aqui que convém mencionar que há posicionamento no sentido da inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado, embora isso é coisa da doutrina, o Supremo já tenha pacificado, afirmando que é constitucional, né? Mas a doutrina diz que
tem parte da doutrina que entende que é inconstitucional, por confrontar-se com a Constituição Federal, os tratados internacionais, direitos humanos e as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiro, né. Então, tem essa discussão toda que não é o caso nosso aqui. Isso é um caso para monografia, quem quiser fazer, levantar essa questão se o regime disciplinar diferenciado é constitucional ou não, do ponto de vista das leis de direitos humanos, dos tratados internacionais e etc., né, da própria Constituição, porque o que tem nós temos a interpretação do Supremo, mas é lógico que eles, do ponto de vista formal, no país é a última palavra, mas do ponto de vista teórico não, né. Você pode questionar e, essa posição do Supremo sem nenhum problema, né. Outra questão interessante sobre pena ainda é o caso do Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73. Eu vou ler aqui esses artigos e vou fazendo os comentários. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Então, de acordo com o grau de integração social do índio, a pena deve ser atenuada, né, ao ponto de, se ele não tiver nenhum contato com a sociedade, né, não tiver nenhuma integração com a sociedade, digamos assim, civilizada, entre aspas, né, ele não pode receber a culpa, porque ele é considerado inimputável, né. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios, mais próximo da habitação do condenado. No nosso caso seria a FUNAI, né, a sede da FUNAI. E ele não ficaria propriamente no regime recluso, né, seria no regime de semiliberdade. É o que diz o parágrafo único do artigo 56. E aqui uma coisa interessante, né, que há uma excepcionalidade do monopólio do poder de punir do Estado. A gente sabe que no Estado moderno, só quem tem direito de aplicar a pena é o juiz, representante do Estado. Em outras palavras, só o Estado pode punir. Mas o artigo 57 do Estatuto do Índio excepciona, porque concede aos grupos tribais essa possibilidade. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam de caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Então aqui há uma excepcionalidade do monopólio do Estado de punir, porque foi concedido aos grupos tribais também esse poder de punir, quando, naturalmente, o autor for membro da tribo, né? E que as penas também não podem ser cruel ou infamante, né, nem de morte. Nos demais casos, é possível. Tem um julgamento que ocorreu em Roraima, né, que foi aplicado essa excepcionalidade. E o índio que cometeu o delito, que matou o outro índio, foi um caso de homicídio, foi aplicado pelo grupo tribal a obrigação dele fazer uma casa para a viúva. Essa foi a pena da sentença do grupo tribal, né? Porque isso fazia parte, digamos, dos seus hábitos, das suas instituições, dos seus costumes, da sua cultura. Muito bem. Além das penas, nós temos as chamadas medidas de segurança. Não é verdade? A pena é aplicada àquelas pessoas que não têm doença mental, né, ou nenhuma perturbação mental. Então o sujeito comete um delito,
e ele não tem nenhuma perturbação mental, nenhuma doença mental, então se aplica uma pena. Mas se o sujeito comete um delito e se constata que ele tem uma doença mental ou uma perturbação mental, então se aplica a medida de segurança e não uma pena. É para isso que serve as medidas de segurança, para aplicar aquelas pessoas que têm alguma perturbação mental e precisam de tratamento médico-psiquiátrico, né? Essas pessoas precisam de tratamento. Elas não são puníveis, elas não têm capacidade de culpa, exatamente porque no momento da ação ou da omissão, elas eram completamente incapazes de entender o caráter ilícito do fato, ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, ou tem a capacidade de dirigir a sua conduta de acordo com esse entendimento, né? Então é por isso que elas são inimputáveis. De acordo com o artigo 26 do Código Penal, diz que é isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, no momento da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, a pessoa não tinha entendimento de que existe uma proibição daquele fato. E não tendo esse entendimento, não é capaz de ajustar sua conduta, de dirigir sua conduta de acordo com o direito. Então, por isso, ela não é punível. Então, eu coloquei aqui o conceito de medida de segurança. Sanção penal de natureza preventiva, cuja finalidade é evitar que o autor do fato típico, que demonstre periculosidade, volte a cometer delitos. A quem se destina as medidas de segurança? Destinatários: aos inimputáveis, claro, aqueles que têm mais de 18 anos e são doentes, sofrem de doença ou perturbação mental. Porque os menores também são inimputáveis, mas os menores são tratados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não pelo Código Penal. Por isso que eu coloquei, exceto a menoridade. Então, os inimputáveis maiores de 18 anos que tenham doença ou perturbação mental, que lhe retira completamente a capacidade de compreensão da antijuricidade e, portanto, tira a capacidade de autodeterminação de acordo com essa compreensão. Da mesma forma, os semi-responsáveis. O semi-responsável é aquele que não perdeu completamente a capacidade de entendimento, mas houve uma perda parcial da capacidade de entendimento da ilicitude do fato. E, portanto, não é possível ele ajustar adequadamente a sua conduta de acordo com o entendimento da ilicitude ou antijuricidade. Então, para esses que são relativamente imputáveis, o responsável, aplica-se a medida de segurança ou a pena reduzida. Aqui há uma opção do juiz. Aplica uma ou outra. Porque o nosso código adotou o chamado sistema vicariante, que significa que ou se adota a medida de segurança em relação ao semi-imputável, ou adota a pena reduzida, de acordo com o artigo 26, parágrafo único, que diz que a pena será reduzida de 1 a 2/3 se, no momento do fato, se o sujeito, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, não doença não, por perturbação, se o sujeito, por perturbação mental ou doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz. Veja que o parágrafo único fala que o sujeito não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Quando
a lei fala que ele não era inteiramente capaz, significa que ele era relativamente capaz de entender o caráter ilícito do fato que cometia e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Determinar-se quer dizer dirigir sua conduta de acordo com o direito. Então, se o sujeito tem uma capacidade relativa, ele vai receber a medida de segurança ou a pena reduzida. Se ele não tem nenhuma capacidade de discernimento da ilicitude do fato e de ajustar sua conduta de acordo com o direito, então ele é isento de pena. O semirresponsável pode receber uma pena reduzida ou uma medida de segurança. Aí, a depender do caso concreto, o juiz avaliar qual é a medida mais adequada. Né? Então, o nosso código adota esse sistema vicariante em relação aos semirresponsáveis. Ou se aplica uma medida de segurança ou se aplica uma pena reduzida. Porque com a reforma de 1984, da parte geral do nosso Código Penal, abandonou-se o odioso sistema duplo binário. O sistema duplo binário aplicava-se a pena e a medida de segurança, aplicava-se as duas. Ok? Aqui são os pressupostos. A prática de um fato punível, autoria e materialidade, a periculosidade do agente, que para os inimputáveis é presumida, e para os semi-imputáveis deve ser provada através de exames periciais, essa periculosidade, né? Diferença entre pena e medida de segurança. A pena fundamenta-se na culpabilidade. A medida de segurança fundamenta-se na periculosidade do agente. A pena, a finalidade é a retribuição, a prevenção ou a ressocialização do criminoso. Ou seja, a finalidade da pena é retribuição, é castigo, prevenção, a prevenção de novos delitos ou ressocialização do sujeito para não cometer novos crimes. Isso é a finalidade da pena. A medida de segurança, a finalidade é a prevenção do crime somente. São só diferenças assim bem sucintas que a gente colocou aqui. As espécies de medida de segurança. Nós temos a detentiva, que é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, na sua falta, em outro estabelecimento adequado, que diz o artigo 96, inciso 1. É aplicada aos inimputáveis. O semirresponsável também pode ser aplicada quando necessitar de especial tratamento curativo, diz o artigo 97 e 98 do Código Penal. Então, se aplica aos inimputáveis ou semirresponsável. Mas esse último aqui, esse segundo, só quando necessitar de especial tratamento curativo. Portanto, deve vir uma recomendação médica, psiquiátrica, né, para que esta pessoa seja internada ou não, né? Geralmente, os semi-imputáveis é aplicado medida ambulatorial, ou seja, uma obrigação do sujeito comparecer no consultório médico em dia e horas determinadas pelo juiz. A medida restritiva é o chamado tratamento ambulatorial, que é sem internação, naturalmente. Essa medida somente é possível se a pena for de detenção e as condições pessoais do autor indiquem que é mais conveniente e adequada. Porém, a pena de detenção, por si só, não é critério suficiente para definir o tratamento ambulatorial. Deve-se acrescentar essas condições pessoais do autor, né? Se ele tem realmente necessidade do tratamento, né? Enfim, né? Existem dois tipos de tratamento, a internação e o tratamento ambulatorial, né? A depender, né, da necessidade do autor do delito. A regra é a internação, excepcionalmente o tratamento ambulatorial,
que diz a doutrina, né? É evidente que se é possível tratar o sujeito sem se submeter ao cárcere, é muito o cárcere não, o tratamento, a internação, que na prática não deixa de ser o cárcere, porque o sujeito não pode ficar com a liberdade totalmente restringida, né? Fica internado num quarto trancado, não pode sair, né? Tem situações que, dependendo da doença, é preciso até amarrar o sujeito para que ele não fuja, etc., né? Ou não cause dano em si mesmo, né? Tanto a internação quanto o tratamento ambulatorial deve ocorrer em hospital de custódia, né? Na falta deste, em outro estabelecimento adequado. Diz a Lei de Execução Penal no artigo 101. Então, aí são as duas espécies de medidas de segurança, a detentiva e a restritiva, né? Ou seja, a internação em hospital de custódia ou o tratamento ambulatorial. São as duas espécies de medida de segurança. Os prazos: mínimo de 1 a 3 anos, prazo mínimo de internação. O juiz pode determinar dentro desse limite qual é o prazo que o sujeito vai ficar submetido ao tratamento. E, no final do prazo que o juiz determinou, será realizada a perícia médica para atestar se o sujeito se recuperou ou não, né? E aí renovada a cada ano, né? Digamos que o juiz determinou 2 anos para se fazer uma nova perícia. É realizada, o sujeito não está recuperado, continua doente. Então renova a cada ano, né? Renova por mais 1 ano. Ou quando o juiz determinar, claro, se a defesa vai lá e alega que o seu cliente já está recuperado, pode o juiz mandar de novo fazer uma nova perícia para constatar essa alegação, né? E o máximo? Isso aqui é polêmico, né, na doutrina, porque alguns dizem que isso é inconstitucional, porque o máximo, a rigor, é indeterminado, enquanto durar a periculosidade do agente, que diz o artigo 97, parágrafo 1º. Mas me parece que esse prazo, no meu entender, não foi recepcionado pela Constituição de 88, uma vez que não admite prisão perpétua. Então, nesse sentido, não acolheria, né, a Constituição essa indeterminação de prazo. O que é mais razoável se fazer e que a jurisprudência tem feito? O juiz aplica a medida de segurança, né? Não há condenação, aplica a medida de segurança. E a interpretação mais justa é quando a medida de segurança atingiu o tempo máximo da pena abstrata combinada ao delito, deve ocorrer a liberação do paciente e o tratamento continuar no sistema público de saúde. Então, o sujeito cometeu um delito e foi condenado. Ele está no hospital já há, sei lá, 4 anos. Foi renovada a sua perícia, continua doente, então ele já está há 4 anos. Só que o crime que ele cometeu, a pena é de 4 anos. Então, nesse momento, o que a doutrina mais séria prescreve é que o sujeito seja posto em liberdade e, portanto, seja liberado o paciente e o tratamento continue no sistema público. Porque senão vai para a prisão perpétua, o sujeito pode ficar lá. O crime dele foi de 4 anos, a pena máxima abstrata, mas o sujeito pode ficar 20 anos, 30 anos, seria 50 anos, seria uma prisão perpétua, né? O que seria contrário aos preceitos constitucionais. Que, claro, a prescrição do crime segue a regra geral, né, da pena máxima prevista para o crime, né?
que é a chamada prescrição da pretensão punitiva. Nós vamos estudar ainda. Não vou falar porque nós vamos estudar. O juiz, no caso do semi-imputável, aplica a pena reduzida e, em seguida, substitui a medida de segurança. Nessa hipótese, a medida de segurança não deve ultrapassar o tempo da pena aplicada, no caso do semi-imputável. Aqui algumas considerações com base na lei. A desinternação ou liberação será condicional por 1 ano, já falei para vocês. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, pode o juiz determinar a internação para fins curativos. Medida de segurança e detração penal. Há um prazo mínimo inicial de 1 a 3 anos, portanto, deve reduzir esse prazo mínimo inicial ao tempo de prisão provisória que o acusado cumpriu, claro. Detração penal significa que o sujeito ficou preso provisoriamente 2 anos, depois foi condenado a 4, então ele vai cumprir só 2. Mesma coisa se aplica aqui na medida de segurança. Se o sujeito já teve prisão provisória, vai se somar aqui para efeito da medida de segurança. Eu queria ver com vocês o seguinte, isso aqui, ó. A lei de entorpecente, a lei 11.343 de 2006, porque ela regula no artigo 45 a 47 a medida de segurança para essas pessoas que são, digamos assim, dependentes de drogas. Então, eu vou puxar aqui rapidamente o dispositivo dessa lei para mostrar para vocês como é que, no caso de o sujeito que é dependente de drogas, ele é resolvido esse problema da não punibilidade, né, dele ou do caso de internação. Então, diz o artigo 45, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração praticada, inteiramente capaz. Veja que quase idêntica à redação do artigo 26, nessa parte aqui. Você está inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o sujeito é isento de pena, se ele era inteiramente capaz de entender que a conduta que cometia era proibida, era ilícita, era antijurídica. E, portanto, era impossível ele orientar a sua conduta de acordo com o direito. O que diz aqui? Determinar-se de acordo com esse entendimento. Entendimento de quê? Da ilicitude, da antijuricidade, do direito. Né? Ok? Enquanto os casos de doença mental, e não de dependência de drogas, é regulado pelo artigo 26 do Código Penal, como nós vimos. Mas, se for caso relacionado à dependência química de droga, então é regulado pelo artigo 45 da Lei Antidrogas. Só para vocês saberem dessa diferenciação. Quando absolveu o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento adequado. Está vendo? Isso aqui é uma medida de segurança. Por quê? Porque o sujeito cometeu o delito, ele é inimputável aqui, é isento de pena, é inimputável, não tem capacidade de culpa. Mas o juiz pode encaminhar ele para o tratamento da dependência química, não da doença mental, mas ele pode encaminhar ele para uma instituição credenciada no tratamento de dependentes químicos, para ele fazer o tratamento. Mas se o sujeito, mesmo que seja dependente de droga, mas ele tem
certo grau de discernimento, então ele vai ter uma redução da pena. As penas podem ser reduzidas de 1 a 2 terços, se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, no momento da ação da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Ok? Então aqui fala de a plena. Ora, se ele não tem a plena, ele não possuía a plena capacidade, significa que ele possuía uma relativa capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ora, se ele tinha certo grau de entendimento da ilicitude, da antijuricidade, de que ele agia contra o direito, então ele tem apenas uma redução da pena. Mas ele é condenado com essa pena reduzida. O artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base na avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que tal se proceda, observado o disposto no artigo 26 desta lei. Então, que se refere ao artigo 26 as instituições têm que ser credenciadas, têm que ser instituições, digamos, qualificadas para recuperação de pessoas dependentes químicos. Não é verdade? Então, essa é a redação, né, da lei antidrogas em relação à medida de segurança, ou em relação à exclusão de culpabilidade ou diminuição de culpabilidade desse agente que comete o delito. E também os casos aqui de internação, né, para tratamento médico adequado. Ok, gente? Alguma dúvida aí sobre a medida de segurança? Se não, nós encerramos por aqui e eu vou apenas puxar aí o nosso SIGA-A para fazer a frequência de vocês. Ok? Ok? Alguém? Opa, pois não. Diga, Então, Felipe. professor, eu não entendi muito bem essa questão da isenção de culpabilidade. Por exemplo, se o agente tiver drogado, sei lá, pode ser qualquer tipo de droga, ele vai estar isento dessa culpa? Deixa eu ver aqui. Vamos puxar lá. Onde é que eu estava? Aqui, né? Medida de segurança. No Sim. final aí, já. Sim. Deixa eu voltar lá no artigo aqui, né? Aqui é o seguinte. O que nós temos? Se a droga... Porque nós temos dois tipos de droga. As drogas lícitas e as drogas ilícitas. Aqui está se referindo às drogas ilícitas, né? Que é a lei de entorpecente. Se for droga lícita, o álcool, no caso, o que nós temos lá no artigo 28 do Código Penal? Que só isenta de pena se a embriaguez for completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Aí é isento de pena. É só essa hipótese quando se trata do álcool. Eu entendo que, no caso de consumo de álcool, se o sujeito já está dependente quimicamente, se ele já tem um grau de dependência que retira dele a capacidade de entender a antijuricidade de sua conduta, eu entendo que ele é isento de pena. Porque senão você vai ferir o princípio da culpabilidade. O que é o princípio da culpabilidade? Esse princípio exige dois elementos. Primeiro, que o sujeito, para ser culpado, porque não existe crime sem culpa, né?
Pode existir o fato típico, o fato antijurídico, mas se não tiver culpabilidade, vai excluir o crime, né? Qualquer desses elementos que faltar, como nós vimos, faltando o fato típico, faltando o fato antijurídico, faltando o fato culpável, vai excluir o crime. Então, o que acontece? Não existe pena sem culpabilidade. Para alguém receber a pena, necessariamente ele tem que ter incorrido numa culpa. Quais são os dois elementos da culpa? O primeiro, o entendimento da antijuricidade do fato, o entendimento da proibição do fato, que está ligado ao intelecto. O sujeito é capaz de saber que o fato que comete é proibido pelo direito. Então, o primeiro é a compreensão da ilicitude do fato, para o sujeito ser culpado, né? Ele tem que compreender que o fato que comete é ilícito. Está aqui a nível intelecto. O segundo elemento, que a lei chama de autodeterminação, de acordo com o entendimento da antijuricidade ou da ilicitude do fato. Em outras palavras, o segundo elemento, para vocês entenderem, é a capacidade do sujeito dirigir a sua conduta de acordo com a compreensão da ilicitude que ele esteve a nível intelectual. O sujeito teve a nível intelectual que ele compreendeu que a conduta que ele ia cometer, a conduta que ele quer cometer, é ilícita. Ele sabe que é ilícita, é antijurídica, é contra o direito. Esse é o primeiro elemento, que se chama entendimento da ilicitude do fato. O segundo elemento é, uma vez essa compreensão intelectual, o sujeito ser capaz de dirigir a sua conduta de acordo com esse entendimento da ilicitude do fato que ele obteve intelectualmente. Geralmente, o que ocorre? Se o sujeito não tem capacidade intelectual de entender que a conduta, a ação que pratica é contra o direito, se ele não tem essa capacidade, evidentemente que ele não tem a capacidade de dirigir a ação, a sua conduta, que são os movimentos já externos, não são mais intelectuais, são movimentos externos. Ele não tem essa capacidade de dirigir sua conduta de acordo com a compreensão do ilícito, do antijurídico, do proibido, né? Não sei se eu estou conseguindo falar, entender. Então, o que eu estou falando em relação àquele que o álcool já retirou a sua capacidade de entendimento? É a chamada embriaguez patológica. O sujeito já não tem capacidade de entender que aquilo que ele faz é contra o direito e nem tampouco dirigir a sua conduta de acordo com esse entendimento, ajustar a sua conduta de acordo com esse entendimento do direito, que a lei chama de autodeterminação, né? Vocês vão lá ver no artigo 26 do Código Penal, aqui, né? Veja o que diz, o sujeito é inteiramente incapaz... não, deixa eu colocar a tela aí, que eu estou na outra tela aqui. Tá? Veja aqui, ó. O sujeito é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso aqui nada mais é, gente, do isso que eu falei para vocês. É o sujeito ter capacidade intelectual de compreender que a sua conduta é contra o direito, que sua conduta é ilícita, que sua conduta é antijurídica. Aí os caras falam isso aqui, que é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ora, determinar-se quer dizer capacidade de dirigir a conduta de acordo com a compreensão do ilícito. Tá? Que isso os livros não ensinam, isso os livros não colocam. E aí, o coitado do aluno fica batendo cabeça. Pô, o que é determinar-se de acordo com esse entendimento? O que é entender o caráter ilícito do fato? Então, é isso que eu estou colocando para vocês de forma bem didática e simples para vocês compreenderem.
Entender o caráter ilícito do fato é uma compreensão intelectual de que a conduta é proibida. O sujeito sabe que é proibido. Uma vez sabendo que é proibido, ele tem que ajustar a sua ação de acordo com o direito. Mas se ele não ajustou, aí ele é culpado, porque ele compreendia que a ação dele era... Ele tinha compreensão intelectual que a ação dele era contra o direito e, mesmo assim, preferiu praticar essa ação contra o direito. Ou seja, ele externou uma vontade antijurídica que estava a nível intelectual. Ok? Aí ele é culpado. Se falta ao autor a capacidade intelectual de entender que o fato é ilícito, não pode ele ser culpado. Então, se o álcool, o sujeito é dependente de álcool, ao ponto de não ter essa compreensão da ilicitude do fato, ele deve ser isento de pena, porque ele age sem culpa. A nossa lei pune, na verdade, a nossa lei não isenta esses casos. A nossa lei só isenta... O que é que nossa lei isenta? Nossa lei isenta a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Se for embriaguez voluntária ou culposa, não isenta. O sujeito pode estar completamente ébrio, perder a capacidade de compreender a ilicitude do fato e, portanto, determinar-se de acordo com esse entendimento, e mesmo assim ele vai ser punido. É uma forma de responsabilidade objetiva, que na verdade se pune por uma questão de política criminal, para combater a embriaguez ou para prevenir novos delitos, etc. Né? Mas não porque o sujeito é culpado, porque para ser culpado, o princípio da culpabilidade exige que o sujeito tenha entendimento do fato, entendimento intelectual do fato. No momento em que ele vai praticar o fato, ele sabe que aquele fato é ilícito. E mesmo assim, ele dirige sua vontade de acordo com essa compreensão que teve do fato. Ou seja, ele comete uma ação ilícita. Aí ele é culpado. Se ele não tem entendimento, em qualquer situação, o sujeito é inculpável. Se pode punir a título de responsabilidade objetiva, a título de prevenção do crime, como é as teorias funcionalistas, né, que pune não porque o sujeito incorreu na culpa, mas porque tem o objetivo, a pena tem o objetivo de prevenir o crime. Né? Então, são coisas distintas. Então, gente, alguma dúvida mais? Que hoje acho que eu falei demais, né? Já tem 1h30 e eu sei que 1h30 não é muito didático para esse tipo de conteúdo. Mesmo aqui nos slides, ele não é tão didático quanto poderia ser com menos tempo de aula. Vou então parar a gravação para a gente fazer